Na hipótese de um servidor público ser acusado de ter praticado um ato ilícito que permite aplicar sanções penais, civis e administrativas. Eventual absolvição criminal impede o prosseguimento do processo administrativo ou civil? Nós vamos falar sobre isso no podcast de Fond dessa semana. Recentemente ganhou notoriedade no noticiário brasileiro a situação que envolvia um servidor público federal vinculado ao Tribunal de Contas da União, que de modo extraoficial, sem atuar em nenhum procedimento específico do Tribunal de Contas da União, veiculou um documento com informações não comprovadas sobre o número de mortos em decorrência da Covid-19. E imediatamente a Corregedoria do Tribunal de Contas da União determinou a instauração de processo administrativo com a suspensão do servidor público para apuração do ato ilícito e também cogitou a hipótese de que esse ato poderia configurar crime e, portanto, acionar a esfera penal para a apuração desse ilícito criminal. A questão que se colocou nos estudiosos de direito público diz respeito à possibilidade de aplicar em relação ao servidor público tripla responsabilidade por atos ilícitos. Caso comprovado que realmente o ato praticado pelo servidor público da União configura ato ilícito, ele pode ser processado na esfera administrativa, penal e civil? A resposta é sim. Se for verificado o ato ilícito e que esse ato ilícito configura crime, é possível sim que se instaure um processo criminal após uma investigação feita pela autoridade policial e inquérito policial competente. Também é possível que se apure, por meio de um inquérito administrativo e um processo administrativo disciplinar, a responsabilidade disciplinar desse servidor público e, eventualmente, a aplicação de sanções disciplinares que podem, em situações extremas, culminar na demissão do servidor público, ou além das possibilidades de afastamento, ou ainda advertência, suspensão desse servidor, em situações em que se verifique uma infração disciplinar menos séria. E, por fim, se for verificado que houve algum prejuízo civil, também é possível que se tenha, sim, a ação de reparação dos danos civis que possam ter sido ocasionados por essa notícia. Isso porque, em matéria de direito administrativo, está consagrada a orientação de que as responsabilidades penal, civil e administrativa dos servidores públicos, em regra, são interdependentes. Podem ser apuradas em instâncias diferentes e, às vezes, uma não tem nenhum tipo de reflexo na outra modalidade de apuração de responsabilidade. Entretanto, a Lei 8.112 de 90, a lei que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, e acaba sendo aplicada ou porque tem uma previsão que é reproduzida no Estatuto do Servidor Público dos Estados, DF, municípios, ou com base mesmo no princípio da razoabilidade, em relação aos servidores estaduais, distritais e municipais, traz uma situação excepcional, em que a absolvição penal do servidor público ocasiona a impossibilidade de prosseguimento da responsabilidade administrativa. Haverá, segundo o entendimento consagrado hoje no direito administrativo brasileiro, a impossibilidade de mover o processo administrativo buscando apurar a responsabilidade de servidores públicos na esfera administrativa, portanto, mover o processo administrativo disciplinar, se esse servidor público for processado penalmente e, após o processo criminal, ficar comprovada a sua absolvição em virtude de dois fundamentos possíveis para a sentença absolutória. Quais seriam esses dois fundamentos possíveis apontados na sentença criminal absolutória que, uma vez constatado, não autoriza o prosseguimento ou a instauração de processo administrativo disciplinar? Se a absolvição ocorreu em razão da inexistência do fato criminoso, que aparentemente era um crime, depois ficou claro que não existia o fato, ou ainda da inexistência de autoria do servidor público processado. Ou seja, o fato criminoso até existiu, mas ele não pode ser imputado àquele servidor, foi praticado por uma outra pessoa que não o servidor que havia sido inicialmente apontado. Nessas duas situações em que a absolvição decorre ou da inexistência do fato ou da negativa de autoria, fica impossibilitado a aplicação de sanções disciplinares em relação a esse servidor já processado criminalmente e absolvido.
essa orientação não tem nenhum reflexo em eventuais ações que são movidas na esfera civil, em especial a chamada ação de regresso, se porventura o poder público já foi responsabilizado civilmente pelos danos causados por esse servidor e agora vai buscar a ação de regresso contra esse servidor, desde que prove a existência de culpa ou dolo do servidor público, mas uma culpa ou dolo que não depende da tipificação daquele ato ou daquela omissão praticada pelo servidor como crime. Pode ser uma culpa ou dolo aferida apenas na esfera do direito civil, e aí existe toda uma gama de possibilidades investigatórias que deverão ser realizados na esfera civil, em especial na ação de regresso, movido pelo poder público em relação ao servidor, justamente para ficar comprovada a existência da culpa ou dolo. Logo, é possível afirmar com muita segurança que a responsabilidade civil, penal e administrativa dos servidores públicos são interdependentes, mas no caso de uma sentença penal absolutória, se essa sentença absolutória for fundada na existência do fato criminoso, na não existência, na inexistência do fato criminoso, ou na negativa de autoria, esse servidor público que foi absolvido penalmente não será processado na esfera administrativa, não sofrerá o correspondente processo administrativo disciplinar. Gostou do podcast Grifão da Semana? Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês, as contribuições, pedidos de temas e sugestões de novos podcasts também. Informo que você pode se cadastrar nos nossos canais de difusão do podcast, na sua plataforma de streaming digital ou no nosso canal no YouTube. Ative as notificações para ser informado assim que o novo podcast for publicado. E que nós temos aqui na Grifon um núcleo de educação à distância, com curso de capacitação para servidores públicos, empregados públicos, agentes políticos e cidadãos interessados em compreender o funcionamento da administração pública. Você pode acessar vários cursos que nós já temos disponíveis no endereço que aparece aí na tela, e eu informo vocês que nós temos muitos outros cursos já sendo planejados e logo estarão prontos para você se matricular, cursar e ser certificado pela Grifon nos nossos cursos de capacitação. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast na semana que vem.